8 em ponto, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Ao meu lado, a Sônia Blota. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes queridos que acompanham a nossa Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, a partir de agora. E já conosco ao vivo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Muito assunto para a gente tratar com a ministra. Ministra, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministra Tereza Cristina, daqui a pouco no Jornal Gente, em instantes. É verdade. Aliás, Sônia, a questão é a seguinte, envolvendo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Quando eu falo que tem muita coisa para a gente conversar com a ministra, os alimentos hoje estão ali no foco de uma questão muito séria, mundial e também no Brasil, e talvez no Brasil mais séria do que em outros países, porque as consequências da pandemia aqui do ponto de vista econômico foram mais fortes, que é a inflação dos alimentos. É isso, Thaís. E tem muitos ouvintes que nos perguntam sempre o seguinte, não é? O Brasil hoje é um grande produtor mundial de alimentos. Em alguns casos, em algumas culturas, é o maior produtor mundial. Como isso pode nos ajudar a passar de uma forma menos drástica, menos dramática, por esse momento de alta mundial no preço das commodities dos alimentos? É isso que a gente vai perguntar aqui no começo da nossa conversa com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao vivo conosco. Ministra, bom dia. Seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, bom dia a você, Thaís, Sônia e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, ministra. Prazer nosso, ministra. Muito bom ouvir a senhora aqui no meio, no sanduíche de um feriado. Já agradeço a sua atenção conosco. Antes de lhe perguntar sobre os assuntos da sua pasta, a senhora está saindo da Covid. Está tudo bem com a senhora, ministra? Tudo bem. Ainda um pouquinho de fadiga, né? Que eu acho que isso fica. Mas já estou bem, já estou trabalhando, graças a Deus. Tudo em ordem. Ministra, preço dos alimentos. Eu queria começar nossa conversa com outra coisa, mas é o que está pegando, não é, ministra? Nós tivemos o último IPCA anualizado, aquele de 12 meses, acima de 10%. É algo que há muito tempo não acontecia no Brasil, pressionado por energia elétrica, combustíveis e alimentos. Não é um fenômeno só do Brasil, os alimentos estão em alta no mundo inteiro. A questão é que a nossa sociedade tem menos recursos, é mais pobre do que outros países e talvez aqui essas consequências sejam mais drásticas. Estou torcendo para a senhora sinalizar uma resposta, indicando aqui um alento para o nosso ouvinte. Essa alta, a gente já consegue enxergar o final dela, ministra? Olha, como ministra da Agricultura e responsável pela produção, né, do Brasil, eu posso te dizer que nós estamos trabalhando já há algum tempo, vendo aí, induzindo a possibilidade de uma safra cada vez maior. Por quê? Quanto maior a oferta, né, você tem aí os preços caindo. Então, infelizmente, nós temos aí esses 2 anos de pandemia, né, que deixaram o mundo, enfim, a economia nossa interna e mundial complicada, né, um momento difícil. Agora, a gente continua produzindo, batendo recordes. E esse ano a previsão também é de uma boa safra. Atrapalhou um pouco a safra de inverno, que é onde nós colhemos aí o nosso milho, tão importante para a ração, né, para as proteínas animais, e que fez com que esse segmento tivesse aí uma alta e uma estabilidade na alta. A gente gostaria que tivesse caído. O governo tomou todas as providências necessárias para que esse preço não explodisse. Nós abrimos as importações, nós trouxemos aí a possibilidade da importação de milho de outros países, enfim, para a gente poder ter esse preço estabilizado, né? Ou, se possível, caindo. A Conab fez aí a última previsão de safra e ela prevê a próxima safra 21-22, né, com aumento da produção, chegando aí, podendo chegar, porque isso ainda é uma estimativa, é a primeira estimativa de acordo com os números que a gente tem da compra dos insumos, sementes, fertilizantes, enfim, de 288 milhões de toneladas de grãos, portanto, bem maior do que a safra desse ano. E com isso a gente espera que com maior oferta
a gente possa ter, no mínimo, a estabilidade dos preços, já que nós temos uma conjuntura internacional, né, desfavorável, né, porque também temos inflação no mundo e temos uma desarrumação dos preços internacionais, fazendo, então, uma pressão nos preços internos. Ministra Sônia Blota, um prazer tê-la aqui conosco. Sobre o preço da carne vermelha, o aumento do preço e a queda no consumo. Nós recentemente visitamos vários açougues aqui para reportagem e as pessoas elas estão trocando os alimentos. Quer dizer, a mesa do brasileiro ela está mudando, não é de hoje. A substituição da carne vermelha veio primeiro pelo frango, aí aumentou o preço do frango. A gente vê pessoas, inclusive, comprando carcaça, substituindo muito pela carne suína. Eu queria a avaliação da senhora a esse respeito no que diz respeito à carne. Olha, a carne realmente teve um aumento de preço significativo, ficou represado muitos anos, né? E aí, de um ano para cá, essa carne subiu realmente muito de preço, houve uma forte demanda internacional pela carne bovina brasileira, né? Fazendo com que os preços aumentassem. Também o dólar, ele influencia nos preços das nossas commodities, né? Dos nossos alimentos. E o que aconteceu? Agora nós estamos neste exato momento, em que o preço da arroba caiu para o produtor, caiu muito, né? Essa arroba ela chegou a R$330. Hoje ela está aí, eu já tenho visto aí preços de R$260, R$265, portanto uma forte queda, mas isso ainda não refletiu na prateleira dos supermercados. Enfim, então a gente tem aí, o mercado é sempre soberano, né? Quando você tem, o que é que nós temos feito aqui? Trabalhado para que a gente tenha sempre uma oferta constante e abundante para que haja o abastecimento da nossa população. O que nós não queremos, eu concordo, gostaria que esses preços estivessem aí menores para os nossos consumidores, mesmo porque hoje a gente sabe que a pandemia trouxe aí um desemprego enorme, né, em vários setores, o agro não parou, né, o emprego no agro continuou aumentando, estabilizando, enfim, mas ele não caiu. Nós temos aí um aumento de área de produção, então nós vamos ter mais produtos, portanto também mais gente trabalhando nessas cadeias produtivas do nosso agro, mas nós tivemos um desarranjo enorme, né, na nossa economia. O comércio praticamente parou, a indústria está retomando, enfim, nós agora temos aí outras variáveis que também influenciam no preço dos alimentos, que são os combustíveis mais altos, a energia mais alta, enfim, o que nós temos que trabalhar? Primeiro, é a manutenção do abastecimento. E isso eu garanto para vocês que no Brasil, né, a não ser que a gente tenha uma catástrofe climática, que eu não acredito, os indicadores aí de chuva, nós teremos aí seca, sim, mas assim, teremos chuva suficiente para produzir, né? Como o Brasil é um território, é um continente, então, às vezes a gente tem algumas perdas pontuais em alguns estados, mas a gente acaba compensando em outras regiões. Então, abastecimento. Podem ter certeza que nós temos produtos da agropecuária, como tanto soja, milho, arroz, suficientes para abastecer a nossa população e ainda excedentes para exportação, para ajudar nos empregos, porque também é muito importante. Às vezes as pessoas dizem, mas exporta tudo. Não é assim, né? Quando você tem uma exportação forte também, você tem o quê? Os empregos que são necessários para a manutenção da renda, para que as pessoas possam também comprar os seus alimentos. Então, isso nós temos que ter um equilíbrio nisso, Sônia. Então, a gente vem trabalhando aí fortemente para que a agropecuária brasileira continue a produzir com qualidade, com segurança, que os alimentos sejam de boa qualidade e que também produzam aí para a nossa agroindústria muito, para que essa agroindústria possa dar muitos empregos no nosso país, aumentando, portanto, a renda do cidadão brasileiro. Ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministra, a senhora fala sobre essa percepção que algumas pessoas têm
E aí eu vou levar isso aqui para a senhora, porque é algo muito recorrente por parte dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, a seguinte posição. Puxa vida, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. O Brasil hoje é fonte de alimento para os grandes consumidores, China e Estados Unidos. E a gente aqui fica numa dificuldade de consumo por causa de preços. Existe alguma coisa que possa ser feita para que haja algum tipo de proteção do mercado interno em momentos de maior demanda internacional, ministra? Olha, primeiro, a nossa obrigação é ter o abastecimento interno, né? E isso, hora nenhuma, faltou. Vejam aí na pandemia, o primeiro momento, acho que eu até dei uma entrevista logo no início da pandemia para vocês, em que existe, vão faltar alimentos. A agricultura brasileira, a agropecuária brasileira produziu muito bem e não deixou que, momento algum, nós tivéssemos prateleiras vazias nos supermercados. Então, é muito difícil essa proteção que as pessoas querem. A gente tem visto aí no nosso país, aqui vizinho, Argentina, todas as vezes que houve alguma coisa para se proibir, né, esse livre mercado, o que aconteceu? Você restringe a produção. Por quê? O produtor, ele precisa ter lucro, ele precisa ganhar também. É claro que não precisa ser um exagero, mas ele tem que se capitalizar para ele produzir cada vez melhor e ter essa manutenção, né, dessas atividades, dessas cadeias produtivas. Então, esse é um arranjo difícil. Às vezes as pessoas, uma reserva aí, né, de mercado, né? Às vezes, no primeiro momento, pode parecer bom, mas isso pode levar depois a algum tipo de desabastecimento de alguns produtos. Então, por isso é que as políticas públicas têm que funcionar, né? Nós temos que saber onde estão os bolsões de pobreza, onde é que o governo precisa entrar com outras políticas públicas, mas a função da agricultura brasileira é produzir com qualidade, quantidade, volume, para que a gente tenha sempre a possibilidade do abastecimento garantido. E é isso que a gente vem fazendo aqui no Ministério da Agricultura. Ministra, e como é que o nosso agro sobrevive à desvalorização do real, ao aumento do dólar, toda essa confusão internacional, como bem colocou a Thaís? Enfim, a gente somos conhecidos como o celeiro do mundo, sempre fomos e pretendemos continuar assim. Mas com a nossa moeda desvalorizando e o dólar subindo, é mais difícil, não? Olha, o dólar subindo, né, vamos dizer, ele para a produção não é ruim, mas ele também não pode subir muito. Por quê? Porque a gente pode, vamos dizer assim, isso aumenta, né, o interesse internacional, porque o nosso produto acaba ficando mais barato quando a nossa moeda desvaloriza. Então, para a agricultura, o dólar subir não é ruim, mas não é isso que nós desejamos. Nós precisamos de um equilíbrio, porque tem a outra ponta, Sônia, porque quando você tem o aumento do dólar que facilita as exportações, mas você tem o outro lado da moeda, né? E aí que eu digo sempre do equilíbrio. Quando você vai importar os insumos, por exemplo, fertilizantes, defensivos, sementes, enfim, isso tudo fica muito mais caro, o custo de produção, aumentando, então, vamos dizer, o custo para produzir os alimentos. Então, tem sempre os dois lados da moeda. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Que o dólar esteja aí num patamar que continue sendo bom para exportar, mas também que não seja excessivo para que a gente tenha como trazer esses insumos que nós somos dependentes, né, num preço mais acessível para que não suba, vamos dizer, o custo dos alimentos internamente. Para a produção agrícola, ministra, é possível se estimar qual seria esse valor de equilíbrio do dólar? É muito difícil, eu não saberia te dizer. Mas, enfim, o dólar hoje está alto, né? Ele poderia estar aí, enfim, 5, 4,80, que dizem os economistas, mas, enfim, eu acho que esse dólar aí, vamos dizer, entre 4,80 e 5,20, eu acho que já seria um dólar, quer dizer, já seria mais razoável. Ministra Tereza Cristina, a senhora já falou aqui nessa entrevista conosco na Rádio Bandeirantes que garante o abastecimento de alimentos no Brasil para o ano que vem.
Queria lhe perguntar sobre fertilizantes. Foi um alerta feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, num discurso da semana passada, e ele disse o seguinte, olha, vou aspas para o presidente, vou avisar um ano antes, fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes, já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada 5 pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem. Como a senhora viu essa declaração do presidente e qual é o grau de preocupação hoje do setor de produção agrícola em relação a essa questão de fertilizantes, ministra? Uma boa pergunta. Bom, primeiro a gente tem essa preocupação porque o Brasil já há alguns anos, né, antes deste governo, tem uma dependência muito grande das importações de fertilizantes, principalmente potássio. Então, o presidente, que tem preocupação com o preço dos alimentos, preocupação, né, com as pessoas mais vulneráveis, então isso é uma coisa que não está sempre no seu radar. Temos discutido por quê? Porque hoje nós temos aí uma tempestade perfeita aí nos fertilizantes. Primeiro, o problema da Bielorrússia, que hoje sofre sanções internacionais, econômicas, e o Brasil é um grande importador de potássio desse país. Então, a preocupação com essa fatia aí, acho que são 20% que nós importamos do nosso uso de insumos. Então, nós precisamos aí saber como é que isso vai acontecer. É uma preocupação. A China realmente, com problemas de energia, a gente sabe que tem algumas fábricas que foram, vamos dizer, desligadas neste momento em que há uma crise lá também de energia. Tudo isso traz preocupação, mas eu posso dizer a vocês que a safra ela é sempre feita um ano antes. Então, a safra essa que nós estamos começando a plantar agora está garantida. Houveram aí alguns atrasos, nós temos problema de navios, nós temos problema de contêiner. Enfim, a pandemia desarrumou a economia mundial. Então, nós temos aí muitas variáveis que nos preocupam e a gente vem acompanhando isso muito de perto. Então, fertilizante para este ano e para a safrinha, que começa a partir de fim de janeiro, isso está praticamente garantido. Por quê? Porque os produtores já se anteciparam e já compraram, já fizeram seus pedidos, já compraram e muitos já estão até recebendo. A nossa preocupação é com a safra do ano que vem de verão, né, que começa em setembro, outubro do ano que vem. Então, para isso é que nós estamos aqui trabalhando, conversando, fazendo muitas gestões aí, para que esses produtos não faltem para a safra de 22, 23. E a preocupação do presidente é justamente essa. Ministra, nós estamos às vésperas da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E o Brasil, inclusive o agronegócio, vem sendo muito criticado lá fora. Muitas dessas críticas a gente sabe que são lobby. O agro brasileiro tem muito a mostrar para o mundo ou parte das críticas faz sentido e podemos ver no que podemos melhorar? Olha, a agricultura brasileira tem muito a mostrar para o mundo. Nós temos uma agricultura, não vou te dizer que 100% da nossa agricultura é altamente sustentável, mas, vamos dizer, grande parte da nossa agricultura é sustentável. Nós temos aí muitas coisas sendo feitas, apesar desse tamanho que nós temos hoje, mas a agricultura do Brasil ela caminha cada dia mais para uma agricultura mais equilibrada, mais sustentável. Temos problema? Temos. O nosso maior problema é o desmatamento ilegal, que pesa isso nos índices nossos. Então, essa é uma das coisas que o governo, o ministro Joaquim, vem fazendo aí um trabalho, né, tem trabalhado junto com o Ministério da Justiça, junto com o Conselho da Amazônia, enfim, para que a gente diminua esses números. Eles vêm caindo, não na proporção que a gente gostaria, mas ele tem um indicativo forte de queda. E isso é controle, nós precisamos controlar, né, e hoje nós temos já ferramentas para isso. O governo abriu um concurso, está contratando 700 fiscais para o IBAMA, é fundamental a fiscalização, está comprando equipamentos, helicópteros, enfim, carros, tudo que precisa para
fazer o controle do nosso desmatamento, e que não é só na Amazônia. Nós temos que controlar o Brasil todo. Muito se fala da Amazônia lá fora, mas esse controle também, o Brasil tem 6 biomas diferentes e a gente vem trabalhando os 6 biomas. É claro que na extensão da nossa Amazônia e nas dificuldades de logística que existe lá, nós temos que ter mais atenção e temos que ter mais infraestrutura para fazer esse combate ao desmatamento ilegal, porque o Brasil tem um código florestal robusto, né, e que precisa ser cumprido em toda a sua extensão territorial. Pois é, ministra, inclusive a França já indicou ser contra a assinatura do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Só que agora a Alemanha, os verdes, né, que certamente estarão na coalizão alemã, também se posicionaram contra. A não assinatura desse acordo é prejudicial para o nosso agronegócio? O que nós poderíamos fazer como Brasil, né, para que esse negócio seja finalizado? Olha, vamos ver, agora as eleições na Europa, né, já aconteceram, né, na Alemanha, enfim, na França ainda vão acontecer, mas eu acho que agora as coisas, e o Brasil tem muito a mostrar. Existe uma má vontade conosco enorme. Nós temos problemas? Claro que temos, eles também têm, né, não somos só nós. Eles têm grandes problemas a serem resolvidos internamente, e o problema deles é mais difícil e mais caro de ser resolvido, porque são as emissões e porque trabalham com fósseis, né? com petróleo, carvão, enfim. Eles vão ter agora um inverno e vamos ver como é que vai ser. Eu vejo a preocupação, você vê a Rússia, né? Diminuindo a entrega de gás, né? Que é uma das fontes de energia, o carvão que eles diminuíram, porque eles estão trocando a sua matriz energética. Então, eles têm um trabalho interno também muito grande a ser feito. Nós aqui, eu já disse, o nosso principal problema é o desmatamento ilegal, né, que vem sendo combatido e que eu espero que as medidas que foram tomadas vão fazer com que esses números continuem caindo, né? Eles já estão caindo, mas que eles continuem caindo. Então, esse acordo nós temos que ver. Muita coisa se fala, mas às vezes o que se faz é um pouco diferente. A Europa tem muito a ganhar com esse acordo com o Mercosul, né? Nós temos a ganhar, claro, todos os acordos de comércio são muito bons e eu acho que fazem o crescimento da nossa economia, aumenta a régua aí nos nossos processos de produção, mas, né, eu acho que esse acordo, quando você fala um acordo, alguém cedeu alguma coisa. Eles também têm muito a perder se não assinarem esse acordo, né? Para eles é muito importante o problema o mercado de vinhos para o Brasil, para o Mercosul, né? O Brasil sendo o maior país aqui da América do Sul, né, com uma população enorme, nós temos aí muito ainda a trabalhar nesse assunto de vinho, tem a parte de obras. Enfim, eu acho que o acordo é extenso e eu vejo que eles também terão muito a perder se não assinarem esse acordo Mercosul-União Europeia. Ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, antes da gente terminar a nossa entrevista, ministra, quero fazer uma pergunta direta para a senhora, que é basicamente o que os ouvintes da Rádio Bandeirantes perguntam nesse momento, e são muitos falando conosco. Quando o preço dos alimentos vai cair no Brasil, ministra? Bom, não depende só da ministra da Agricultura. Isso é uma conjuntura nacional e internacional. O que eu posso dizer é o seguinte, que o governo vem trabalhando para que caia não só o preço dos alimentos, da energia, dos combustíveis, do gás, né, de cozinha, aí, que é tão necessário para a nossa população e que tem pesado tanto para os mais vulneráveis. Então, eu acho que nós temos que isso é um todo. Eu espero que a nossa economia retome, né? Ela venha aí num crescimento, que ela cresça, que ela se consolide esse crescimento para que os empregos voltem, né? E que a gente possa aí ter, enfim, eu posso só dizer o seguinte, eu posso garantir que a agricultura, a agropecuária brasileira vai continuar produzindo e fornecendo alimentos para esse abastecimento tão importante. E vamos trabalhar em conjunto para ver que esses preços, né, caem para que fique
melhor, caiba melhor no bolso dos brasileiros os nossos alimentos. Então, só vou tentar de um outro jeito, então, ministra. Já atingimos o pico do preço dos alimentos? Eu acho que em alguns sim. Veja a carne, né? A carne já começou, enfim, a ter uma queda de consumo. Então, isso é um sinal de que, vamos dizer, precisa de um equilíbrio. Ministra, e nós nos encontramos na COP26 e depois na Expo? Pois é, na Expo sim, a COP26, como ainda está complicada a ida para lá, eu ainda estou estudando se vou ou se vou participar aqui na nossa tenda aqui, né, que estará online com Glasgow. Eu tenho que tomar essa decisão essa semana. Você vai? COP? Eu estou indo para a COP. Estaremos lá do dia 1º de novembro ao dia 12, né, durante todo o período da COP, e falando sobre os principais painéis, sobre a participação do Brasil. Estaremos lá, aguardando a senhora ou online. Ok. Pode ter certeza que nós temos muito a mostrar. Nós temos que quebrar essa resistência que existe com o Brasil. Nós temos boas coisas para mostrar, nós temos muitas coisas que já fizemos o dever de casa, agora a gente precisa ter espaço para ser ouvido, não só criticado. Criticado no que é preciso criticar, mas a gente precisa ser ouvido nas boas coisas que o Brasil tem e está fazendo. Obrigado, boa viagem. Ministra Tereza Cristina, que gentilmente esteve aqui conosco neste meio de feriado, respondendo as perguntas sobre Brasil, agricultura e Brasil no mundo. Muito obrigada, ministra. Muito obrigado, Sônia, Thaís. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês. Um grande abraço a todos e um bom feriado amanhã, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela proteja o nosso país. Muito obrigada, ministra. Um bom feriado para a senhora também. Obrigada.